Olá, muito bom dia, professores, colegas, estudantes. Amanhã já vai alta, é hora de nós despertarmos para os estudos de hoje. E claro, essa aula é aula de história e será trabalhado o seguinte tema na tela: Império Romano, cidadania e organização política. A habilidade que iremos trabalhar com esse tema será associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antiga. Os nossos objetivos que iremos trabalhar com vocês são estes: associar as lógicas de organização social e política greco-romanas ao ideal de cidadania com vistas à exclusão na Grécia e na Roma antiga. Iremos comparar a noção de cidadania como construção histórico-social, compreender os significados do conceito de império e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma e da organização política desses povos. Eu sou o professor Carlos Neri e nós vamos iniciar essa aula com a professora Janaína Jardim, que está aí montando aí essas aulas para os sextos anos. Vamos lá? Professora Janaína, bom dia. Bom dia. Pau na máquina. Olá, sexto ano. Um ótimo dia a todos os professores que estão nos acompanhando, nossos colegas professores que nos ajudam tanto nessas aulas. Na realidade, professor Carlos, nós estamos montando essas aulas junto com os professores da rede, né? Porque Sim. eu tenho muitos professores que me ajudam bastante. Antes de começarmos a nossa aula, eu vou colocar para vocês aí uma informação importante. Como vocês já sabem, né? Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. No final da aula, vamos colocar um QR Code. Vocês podem entrar pelo link e deixar aí a sua avaliação, deixar os seus comentários. Está bem? E os comentários são muito bem-vindos, nós estamos aqui abertos a sempre melhorar a nossa atuação. Afinal de contas, estamos todos aprendendo, né? Nós, professores, vocês, professores que estão aí em casa aí fazendo seus trabalhos remotos, e os estudantes e as famílias também. Estamos todos reaprendendo a aprender. Agora, para começar a nossa aula, eu vou deixar aqui uma pequena provocação para os alunos. Vou deixar na tela para vocês. Qual a relação existente entre guildas e Império Romano? É um desafio. Por que eu vou falar assim, olha, é um desafio, uma provocação, professor Carlos? Porque guildas, hoje em dia, quando você fala guildas, os alunos eles já relacionam com um jogo que eles jogam aí na internet. Então, vocês vão perceber que a história ela é tão legal e ela é tão divertida que os próprios criadores de jogos virtuais, eles se utilizam muitas vezes da história. Então, eu vou deixar aí essa pergunta. Eu sei que tem um pessoal que joga um tipo de jogo, tem um pessoal que joga outro tipo de jogo, e aí vocês vão entrar até, às vezes, numa discussão. Um é melhor, o outro não. Mas fica aí essa questão. E eu só vou falar sobre isso no final da aula, que aí vocês vão ver qual é a relação entre o Império Romano e as guildas. E para começar agora, eu vou deixar essa questão no chat. Qual o papel do cidadão? Deixarei 1 minuto, pois essa pergunta ela já foi feita na aula anterior, é uma revisão da aula anterior. Então, 1 minuto para as respostas.
Vamos lá. Bom, vocês já sabem o que é cidadão, o que é cidadania, como vocês exercem a cidadania, que é direito de vocês. E por isso as respostas elas se tornam aí bem fáceis para contextualizar. A Emily vem dizendo uma resposta bem interessante, professora Janaína. Ela diz assim: Olá, bom dia, Emily. O cidadão é basicamente a menor unidade da sociedade. É seu papel cumprir com os seus deveres e usar os seus direitos, exercer a cidadania, que é se manter firme e não quebrar as regras que foram aí aprovadas pela sociedade. Olha que legal a resposta que você está nos trazendo, uma consciência ampla. Vamos lá. Mais estudantes que estão colocando aqui. Miguel diz que é cumprir os deveres. A Lívia vai dizer que é todos atuando como uma sociedade, juntos, né? E aí a maioria dos estudantes estão dentro dessa linha que é realizar, né, seus direitos, né, ter o livre-arbítrio, né, o direito de cobrar que seus direitos sejam colocados em prática, seja dado, garantido, e também a responsabilidade ética de cumprir os Olha deveres. que legal. Então, essa atividade, ela serviu como uma verificação de aprendizagem. Então, aqui percebemos que os estudantes entenderam o conceito de cidadania. Na aula passada, eu expliquei para vocês sobre o conceito de cidadania e fizemos uma relação entre a cidadania atual e a cidadania que foi criada lá em Atenas e depois influenciou todo o Império Romano. Está bem? Fizemos essa comparação. Então, vocês viram o que é ser um cidadão hoje. Então, vocês já sabem o que é ser um cidadão hoje. É quem tem direitos e deveres. E ser um cidadão é também participar de todas as esferas políticas, sociais da nossa sociedade. Ótimas respostas, parabéns ao chat, vocês arrasaram aí nas respostas. Agora eu vou deixar mais uma pergunta para vocês, para ver se vocês lembram o que é ser um cidadão no Império Romano. Então, 1 minuto na tela. Vamos lá, galerinha, vamos aí ver o que vocês estão respondendo. Professora Janaína, ela é uma pergunta que tem um certo grau de dificuldade, e os estudantes aqui, uma boa parte deles, eles estão afirmando que eles não conhecem essas diferenças. E é bem legal, né, vocês colocarem aí que, de fato, vocês não possuem esse conhecimento, porque agora vocês vão saber, vão adquiri-lo, e não vão esquecer mais, ok? Isso mesmo, prof. Uma boa parte aqui dos estudantes estão dizendo que ele não conhece a diferença entre os dois princípios de cidadania. Ótimo. Isso mesmo, assim, tem dúvidas, é para falar. Então vamos lá. Primeiro, eu esqueci de falar no começo da aula, mas está aqui, ó, a pauta do dia, tá bom? Vou deixar aqui para vocês enquanto eu falo. Eu sei que o sexto ano precisa de um pouquinho mais de tempo para poder copiar, então peguem um caderno, já vão copiando aqui a data de hoje, a pauta. Estamos falando sobre o Império Romano, vamos falar sobre a cidadania e organização política, está bem? Então vamos lá. O que é ser um cidadão hoje? Hoje o cidadão ele tem direitos e deveres. Todos nós somos considerados cidadãos, inclusive vocês, estudantes, vocês também são cidadãos. Embora vocês ainda não votem, né, porque o voto ele é a partir dos 16 anos, obrigatório a partir dos 18.
Mas vocês também possuem aí direitos dos cidadãos. Vocês, por exemplo, na escola de vocês, é possível que vocês montem grêmios. Então, no grêmio estudantil, vocês também têm uma atuação política. Quando você vai à escola e exerce o seu direito de estudar, você está agindo politicamente, você é um cidadão. Então, o cidadão é aquele que mora em uma cidade, em um grupo, e ele tem direitos que faz com que ele tenha um bem-estar ali dentro daquela cidade, mas ele também tem os seus deveres. Hoje, todos nós somos considerados cidadãos, certo? Mas lá no período antigo, que nós estamos estudando a antiguidade clássica, em Atenas e depois na sequência em Roma, o cidadão era aquele que ele tinha alguns critérios que ele tinha que obedecer para ser um cidadão. Então, o cidadão ateniense romano, ele tinha que ser nascido naquela cidade, ele tinha que fazer parte de uma elite, então, nascido na cidade, proprietário de terras, ele tinha que ser maior de 18 anos e homens. Somente os homens eram considerados cidadãos. Então, mulheres, escravos e estrangeiros estavam fora da cidadania. Eles não participavam de nenhuma escolha política das cidades. Então, percebam, hoje, todos nós somos cidadãos. Mas lá na Roma Antiga, e eu estou falando Roma e Atenas porque assim, ó, o pensamento de cidadania, ele começa em Atenas. Foi Atenas que inventou a cidadania, onde os cidadãos participam da democracia. O que é democracia? É uma política onde todos podem participar. Todos quem? Os cidadãos. Mas todos são cidadãos? Não, nem todos são cidadãos. Para ser cidadão, lá em Atenas, na Grécia Antiga, era necessário que você fosse um homem com acima de 18 anos, nascido em Atenas, e o restante da sociedade, a grande maioria, ficava de fora. Então, a grande maioria não participava da democracia ateniense. Aí, na sequência, nós temos aí o Império Romano. Então, a República Romana, depois o Império Romano. E no Império Romano, essa classificação de quem vai ser cidadão, ela permanece. Está bem? Então, nós temos aí, dentro da história antiga, alguns grupos sociais que estão fora da cidadania, que estão fora das decisões políticas. Essa é a grande diferença. Se ainda assim ficar dúvidas sobre essa questão, eu vou pedir a gentileza que no final da aula vocês pontuem lá no QR Code que nós vamos deixar, que aí numa próxima aula eu tento explicar de uma outra maneira, está bem? Então, eu vou colocar para vocês na tela uma definição que eu já passei na outra aula, mas é legal a gente sempre rever. Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Estes variam de acordo com cada nação e tempo histórico. Vejam bem, ó, estou falando aqui de 2 tempos históricos, né? Lá no passado, que é a história antiga, e estou falando de hoje, o que é ser cidadão lá na história antiga, o que é ser cidadão hoje. Estamos comparando. Bem como a definição de quem é cidadão também foi historicamente sendo alterada. Então, um cidadão hoje não é a mesma coisa de ser um cidadão lá na história antiga. Está bem? Por que, professora, você está comparando a história antiga com hoje? Por quê? Olha, a nossa cidadania, esse nosso sistema de democracia, ele foi pensado, ele foi inventado lá na história antiga. Ele foi pensado lá na Grécia, em Atenas. Foram eles que inventaram essa forma de organização política. Então, quando nós comparamos, é isso. Olha como mudou, né? Hoje nós somos todos cidadãos, inclusive vocês, estudantes, os pais de vocês, mas lá na formação desse pensamento democrático, cidadão, nem todos participavam, a grande maioria não participava. Mas eu sei que, geralmente, quando o professor explica, às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas quando um colega nosso explica, não é, professor Carlos? Parece que fica mais fácil, né? Verdade. Então, eu convidei uma estudante para que ela explique para vocês esse conceito de cidadania, está bem? Então, vou colocar na tela para vocês a estudante. Ela é a estudante Aika Rafaele Martins Moreira, do 6º ano, da Escola Estadual Edgar de Melo Matos de Castro, de São José dos Campos. A Aika vai explicar para vocês o que é cidadania. Oi, gente, meu nome é Aika, eu falo da cidade de São José dos Campos, estudo da Escola Estadual de Ensino Integral Edgar Melo Matos de Castro, no 6º C. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas para vocês. Para você, o que é cidadania?
é os direitos e deveres de um cidadão. Na atualidade, quem são considerados cidadãos? Eu sou uma cidadã. Quando nascemos, somos considerados todos cidadãos brasileiros. E aí vocês se perguntam, como isso é registrado, como isso é feito? Isso é feito e registrado pelo certidão de nascimento. Você sabe quais são os direitos e os deveres de um cidadão brasileiro? Sim, o cidadão tem direito à liberdade de expressão, igualdade entre homens e mulheres e liberdade de ir e vir. E os deveres? Proteger o meio ambiente, votar nas eleições, pagar os impostos. Como você exerce a cidadania em sua escola? Participando de projetos escolares e ajudando a escolher representante. Pesquise como funciona a democracia, por exemplo. Quem pode votar nas eleições? Democracia é o poder do povo. Quem vota nas eleições são os homens e mulheres acima de 18 anos. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem em casa. Beijo. Até a próxima. Até a próxima, Aika. Muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham agora entendido, porque geralmente o professor explica, fica meio complicado, mas quando um colega explica, fica mais fácil de entender. Mas se esses conceitos não ficaram claros para vocês, falem que nós vamos explicar de outra maneira, está bem? Então agora nós vamos falar sobre o conceito de império, porque ó, lembra que eu coloquei aqui que nós vamos falar sobre cidadania? Já falamos sobre cidadania, está bem? Inclusive, nós comparamos a da história antiga com a atual. E agora vamos pensar a organização política, porque cidadania tem tudo a ver com organização política. Vocês se lembram da aula anterior que eu falei, gente, tudo tem política, mas não é uma política de partidos políticos, mas é um pensamento político, onde um cidadão ele começa a intervir, a participar nessa sociedade, está bem? Então, vamos pensar a organização política no antigo Império Romano. Está bem? O professor vai fazer a leitura e nós vamos agora falar sobre organização política no Império Romano. Império Romano. Na antiguidade, o império foi um modelo de instituição que funcionava de forma centralizadora para conciliar e unificar as unidades administrativas menores que estavam sob o mesmo domínio territorial. Embora já tivessem existido outros impérios antes do romano, foi este que se transformou em um exemplo para muitos governantes europeus, pois sua forma administrativa ficou historicamente conhecida como exemplo de domínio, inclusive dos costumes étnicos e políticos culturais. No entanto, esse modelo trouxe problemas justamente no aspecto da sua centralização. Sendo gestor único de todos os aspectos da vida dos povos dominados, para garantir sua manutenção, também precisava da aprovação popular. Todo esse poder era revestido na figura do imperador, que era considerado superior a qualquer outro no plano terrestre. Bom, vamos lá. Sabe que, vou dizer uma coisa para vocês, estudantes, existem várias formas de explicar uma história. Então, hoje, o professor fez essa leitura, e essa leitura ela é um texto que está no caderno do aluno do terceiro bimestre. Então, assim, eu vou explicar para vocês agora a noção de império, o que é um império, o que é um reino, e como que é essa organização política, só que eu vou fazer de uma maneira diferente, está bem? Então, vou pedir que vocês usem a imaginação de vocês, para de escrever, não escreve mais nada e só presta atenção. Então, vamos chamar esse objeto, esse objeto ele vai representar Esparta, está bem? Então, vai representar Esparta. Quais são as características de Esparta? Olha, Esparta, eles são um povo que gostava muito de lutar, era um povo bastante guerreiro. E em Esparta, esse aqui é o território espartano. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Em Esparta, nós tínhamos uma organização social e política diferente das outras polis gregas. Em Esparta, nós tínhamos uma diarquia. O que significa diarquia?
Um governo onde tinham 2 reis. Então, olha só, em Esparta, território de Esparta, que tinha uma organização social muito voltada para a guerra, eles tinham uma organização política que se chamava diarquia. E na diarquia, nós tínhamos 2 reis que mandavam aqui em todas as questões políticas, ok? 2 reis em Esparta. Mas existiam outras formas de governo também, porque vocês sabem que na Grécia Antiga, tinham as polis, né? E cada poli tinha um jeito de se organizar política e socialmente. Então, nós tínhamos uma outra poli que se chamava Atenas. Então, vamos imaginar que esse objeto é Atenas, está bem? Em Atenas, já existiu um poder mais centralizado. Já existiu lá um monarca, né? Já teve um monarca que mandou em toda Atenas. Só que, com o tempo, eles descobriram uma outra forma de governo, que é a democracia. E na democracia, você não tem só um rei mandando em tudo, você tem algumas pessoas que são os cidadãos, e esses cidadãos, juntos, decidem todas as questões políticas. Então, em Atenas, nós temos vários cidadãos que decidem as questões políticas. E vocês já sabem que os cidadãos são aqueles homens acima de 18 anos e nascidos em Atenas. Então, uma grande maioria ficava excluído desse processo. Mas existe também um outro tipo de governo, que é um reinado. O que é um reinado? Eu vou chamar isso aqui de Tebas, tá bom? Então, porque nós estamos falando de Império Romano, e o Império Romano ele pega várias partes da Ásia, Europa e África. Então, eu vou chamar isso aqui de Tebas, está bem? Então, Tebas é um outro sistema político. Então, são outras pessoas, outras línguas. E em Tebas, nós tínhamos o reinado. O que é um reinado? É um lugar onde você tem um rei, e esse rei governa toda Tebas. O rei que governa tudo. Agora, vamos pensar aqui, o que é o império. Antes de explicar o império, então, vamos lá. Diarquia, é um sistema político. Esparta, diarquia com 2 reis. Atenas, democracia, com vários cidadãos decidindo as questões políticas. E temos alguns lugares que eram reino. Então, um reino é um lugar com um rei comandando tudo. Agora, e o império? O que é um império, professora? Qual é a diferença? Porque, geralmente, as pessoas entendem que reino e império é a mesma coisa, mas não é, vocês vão ver agora. O que é um reino? Vamos chamar isso aqui de Império Romano, ok? Então, um reino é uma extensão territorial onde eu vou anexar lugares diferentes, com sistemas políticos diferentes, lugares diferentes, com sistemas políticos diferentes, e todos esses lugares estão anexados em um território que nós chamamos de império. E dentro do império, como o professor leu no texto, tem uma série de organizações sociais diferentes, nós temos também aqui línguas diferentes, religiões diferentes, são grandes territórios que são administrados por um único imperador. Esse imperador é que manda. O imperador ele manda em tudo. Inclusive, esse imperador ele tem um poder superior a todos. Ele manda, inclusive, o exército dele é muito grande, porque ele vai ter o exército dele contando com todas as pessoas dos outros territórios. Então, todos os exércitos dos outros territórios obedecem a esse imperador. E esse imperador ele é considerado um verdadeiro deus, porque, para justificar tanto poder, era necessário que ele tivesse um poder divino. Entenderam? O que você acha, professor? Você acha que ficou claro aqui? A diferença de império? Bem legal a parte lúdica, viu? A gente fica aqui imaginando, né, fazendo uma viagem aqui com os pensamentos acerca de toda essa dinâmica aí do mundo antigo, principalmente nessa questão do império. Quer dizer que o imperador queria tudo para ele. Tudo para ele. Mas é isso. Então, o império ele se caracteriza por ser um território
maior. Então, tem sempre uma questão territorial e nós temos um único representante que domina tudo, que é o imperador. Ó, e esse imperador, ele manda em tudo. Você pode ver que aqui dentro estão todos os outros governantes. O imperador, ele é o ser supremo, está bem? Então, na tela para vocês, uma revisão. É uma sugestão de atividade que os professores podem utilizar caso eles queiram já começar aí os preparativos para o terceiro bimestre. Então, quais são as formas de governo que existiram em Roma no período clássico? Responda no caderno. Essa é a atividade. Em seus 3 séculos de existência, a civilização romana conheceu 3 formas de governo. Então, nós já estudamos no segundo bimestre a monarquia, estudamos a república e hoje nós vamos falar sobre o Império Romano. Opa, aqui. Definição de império, vamos lá. Então, o império, ele é um lugar, tá? É uma região que tem um grande domínio territorial, centralização política na figura do imperador. Ah lá, o imperador, ele é o poder máximo. Juntando todos esses critérios aí, imperador, poder máximo, centralização política e um domínio territorial, nós temos o Império Romano. Então, são essas as características que determinam o império. No Império Romano, nós tivemos aí o primeiro triunvirato. O que foi isso? Então, vamos lá. Júlio César, Marco Licínio Crasso. Crasso. Se eu não errasse essa palavra, Marco Licínio Crasso, Pompeu o Grande. Esses 3 formaram o primeiro triunvirato. O que foi o primeiro triunvirato? Foi assim, gente. Acabou o Império Romano. Aliás, desculpem, retificando aqui. Acabou a República Romana. Depois da República Romana, os exércitos eles eram muito famosos. Os comandantes de exércitos eram extremamente famosos. E Júlio César, junto com Crasso e o Pompeu, eles se juntaram e começaram a administrar ali o Império Romano. E eles eram grandes chefes militares, muito respeitados. Só que eles tinham muitos inimigos, porque vocês se lembram que lá em Roma tinham os patrícios, e os patrícios eles eram os grandes proprietários de terras, e esses patrícios não ficaram muito contentes quando Júlio César, no primeiro triunvirato, começou a tomar muitas decisões. Os patrícios não ficaram satisfeitos. Então, Júlio César ele foi assassinado. Eu vou colocar na tela para vocês agora os acontecimentos desse assassinato aí de Júlio César. Formou-se, então, o segundo triunvirato, que é de Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. Eles 3 formam o segundo triunvirato. Esse triunvirato é o governo de 3 homens. Vamos lá. Otávio Augusto ele vai fundar o Império Romano. Então, é o Otávio Augusto que inicia esse período de Império Romano. Ele derrota os assassinos do seu tio-avô, Júlio César. Então, o Otávio Augustus, ele mata todas aquelas pessoas que estavam contra, né, que estavam ali contra o Júlio César. Inclusive, quando o Júlio César morre, né, tem aquela famosa frase, né, até tu, Brutus, porque, afinal de contas, Brutus ele era uma pessoa muito querida de Júlio César, e mesmo Brutus traiu Júlio César. Otávio Augusto ele derrota os assassinos do seu tio-avô Júlio César e forma o primeiro Império Romano. Só que ele forma esse Império Romano num sistema de teocracia. Pessoal, tira um print dessa tela, porque vocês vão ouvir falar muito de teocracia. O que é uma teocracia? Todo o poder era concentrado na figura do imperador, que era considerado superior a qualquer outro no plano terrestre. E ele era um ditador militar. Então, assim, ele tinha muito poder e ele era um ditador militar. Gente, lembra aqui do meu exemplo que eu mostrei para vocês? Que lá no Império nós temos um único, nós temos um único poder aqui, ó. Então vocês imaginem que essa figura aqui representa o teocrata. Ele é a figura mais importante. E ele não é importante só politicamente, ele é considerado superior a todos os outros terrestres, a qualquer pessoa. Ele é considerado um verdadeiro Deus, porque para justificar tanto o poder,
tantas terras? Porque nessas terras tinham línguas diferentes, religiões diferentes, sistemas políticos diferentes. Então, como que ele ia justificar que essas pessoas ficassem todas presas em um único sistema chamado Império Romano? Como que ele justificava isso? Dizendo que ele era um verdadeiro Deus, né? Um verdadeiro um presente para a Terra, né? Afinal de contas, um Deus, né? Para a Sim, Terra administrando o povo. eu estou lendo algumas literaturas do século I, e aí estava lendo sobre o imperador Domiciano. E esse imperador foi um dos mais cruéis da história, e ele intensificou, né, a personificação divina do imperador. Então, existia até mesmo assembleias, né, públicas e rituais, né, que eram feitos, sacrifícios que eram feitos em nome do imperador. Então, essa personificação divina aí do Domiciano, né, imperador romano, né, que trazia com ele também essa justificativa para conquistar tantos povos como foi extenso o Império Romano, essa personificação de um ser divino, do imperador como um ser divino, era real mesmo. Eles acreditavam e eles criavam decretos, editos, para que as pessoas fizessem culto ao imperador. Não foram todos os imperadores, mas 2 imperadores que foram cruéis, muito cruéis nessa época, nós temos 2, pelo menos 2, os mais famosos. Nero, Sim. que colocou fogo em Roma, e Domiciano, que se achava aí um homem acima de todas as expectativas humanas. Realmente, professor. Inclusive, quando nós explicamos para vocês sobre a mitologia grega, que depois ela foi sendo absorvida pelo Império Romano, é justamente a mitologia que ajuda a afirmar, a fazer a manutenção desse pensamento, onde o imperador ele é um ser superior, onde ele é um ser divino, né? Então, como que Augustus conseguiu manter a paz nesse império? Esse império tão grande, gente, Ásia, Europa e África, isso era o Império Romano. Como que ele consegue manter a paz em todos esses lugares? Afinal de contas, as pessoas que estavam naquele sistema não estavam nada satisfeitas. Vou colocar na tela para vocês. Pode ler, professor. A Pax Romana. A Pax Romana é uma expressão latina para a paz romana. É o longo período de relativa paz, gerada pelas armas e pelo autoritarismo experimentado pelo Império Romano, que se iniciou quando Augusto, em 28, declarou o fim das guerras civis. Durante isso, até o ano da morte do imperador Marco Aurélio, em 180 depois de Cristo. É muito importante frisar que o Império Romano tinha um exército extremamente poderoso, um exército muito bem organizado, e esses imperadores, né, tanto do primeiro quanto do segundo triunvirato, eles estavam ligados aí a uma elite militar. E como que eles conseguem manter a ordem nesse império tão grande, com tantas contradições étnicos, sociais e políticas? Com a paz armada. Então, através da paz armada, que eram os militares, todos os soldados, os exércitos, colocando ordem ali nos seus domínios, através disto é que Augustus consegue aí um período de paz, um período de poucas guerras, está bem? Mas não era um período de paz onde as pessoas estavam sendo todas respeitadas e participando do processo. Não, nós tínhamos o imperador mandando em tudo, e nós tínhamos aí várias cidades com suas características que não estavam sendo muito bem respeitadas. Agora eu vou colocar para vocês uma questão. Sexto ano, eu sei que tem bastante informação, mas olha só, nós estamos falando ainda sobre o conceito de cidadania e império, está bem? Agora eu quero saber aqui, como ficou a vida dos cidadãos durante o Império? E nós estamos falando dos cidadãos romanos. Eu vou deixar 1 minuto.
Vamos lá? Como é que ficou a vida dos cidadãos romanos aí debaixo do poder do império? Prof, olha, a maioria dos estudantes aqui estão captando essa questão aí da extensão territorial do domínio do imperador e estão dizendo aqui, o Davi seguiu a lógica de todos os outros aqui e colocou um ruim enorme aqui para nós. Então, a maioria está dizendo que a vida dos cidadãos não ficou tão boa, Certo. debaixo aí do governo do Império Romano. Bom, é importante pensar que os cidadãos, eles são uma pequena elite, né? Um grupo pequeno, não são todas as pessoas, né? Então, os cidadãos são aqueles que cumpriram alguns requisitos. Então, eles são filhos de descendentes daqueles locais. Agora, imaginem vocês, em Roma, somente os romanos eram considerados cidadãos, todos os outros eram seus subalternos. 35% da população do Império Romano era considerada escrava. E a escravidão no Império Romano, ela tinha um caráter também de manter toda a base econômica. E os escravos no Império Romano, eles não eram apenas de trabalhos braçais, mas nós tínhamos aí professores, advogados, entre outras profissões que também faziam parte de um sistema de escravidão. Então, sim, a vida ficou bem complicada, porque agora cada vez ficou menor o número aí de pessoas que participam de um grupo chamado cidadãos, e nós temos um grupo muito maior de pessoas que são considerados estrangeiros e escravos. Ainda assim, Augustus ele até tentou respeitar as diferenças, as singularidades de cada local, mas isso com o tempo foi ficando muito complicado. Eu vou colocar na tela para vocês uma imagem, porque nós falamos muito sobre o papel da mulher. A mulher romana ela tinha bastante independência em comparação às outras culturas da antiguidade, tendo direito a possuir e gerir propriedades sem a subordinação jurídica do marido. Então, olha, vejam bem, o papel da mulher, ele começa a sofrer uma alteração, nós temos aí uma mulher muito mais participativa neste processo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês aqui no final da aula uma atividade de um aluno, aliás, de 2 alunos. Opa, peraí. Antes eu tenho que falar das guildas, né, gente? As guildas, a vida em sociedade do Império, particularmente para os que tinham recursos limitados, ainda foi impulsionado pela proliferação de associações voluntárias e confrarias. Então, pessoal, as guildas são confrarias, são grupos profissionais e comerciais que se juntam para trabalhar em equipe. Aí, essas são as guildas. Vou deixar para vocês aqui o protagonismo juvenil da estudante Vitória Vieira Félix Domingues, da Escola Estadual Nazária Cipriano de Freitas, de Ibiúna. Foi a mãe dela que mandou essa atividade, a Tamires. E vou deixar vocês aí com o QR Code para avaliar a nossa aula. Então, lembrem de fazer a avaliação da aula. A fazer a avaliação da aula. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui abertos e uma ótima sexta-feira. Uma ótima sexta-feira para vocês. E lembre-se, se algum dia você estiver perdido, sem saber o caminho que você deve ir, lembre-se que, como minha mãe dizia, quem tem boca chega até Roma, porque todas as estradas levam a Roma. Era assim que se dizia na época antiga. Gente, boa sexta-feira e bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.